Meu nome é Carol Borghese, eu sou nutricionista funcional, especialista em emagrecimento feminino e eu ajudo mulheres a emagrecerem comendo de tudo. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Quem aí é ansiosa e desconta a ansiedade na comida? Olha, a ansiedade é uma das coisas que as mulheres acreditam que mais atrapalha. E pensando nisso, eu montei a aula de hoje para você, mulher. Para você, mulher que acredita que a ansiedade atrapalha o seu processo de emagrecimento. Então faz o seguinte, pega o teu caderninho, pega a tua caneta, porque eu tenho certeza absoluta disso, que se você anotar as 5 ações práticas que eu vou falar na aula de hoje e praticar, porque lembra que não é só anotar, hein? Você tem que anotar e praticar e colocar em prática. Então, se você anotar essas 5 ações e praticar, você vai começar a perceber que vai ajudar muito a controlar a sua ansiedade. E uma vez que você controla a tua ansiedade, você para de descontar a ansiedade na comida e acaba acelerando o seu emagrecimento. Então, mulher, não perde tempo, pega o caderninho aí agora, pega a caneta e vamos anotar. Vamos falar sobre ansiedade, né? Vamos primeiro lembrar um pouquinho do conceito da palavra ansiedade. Quando a gente pensa em ansiedade, até a definição, né, da palavra ansiedade é a gente se preocupar. Eu estou preocupada. O que é estar preocupada? Vamos pegar a palavra pré, vem de antes, né? Preocupar. Então, eu fico ocupada, preocupada, né? Antecipada, né? Com uma ocupação antes de acontecer algo. Ou, muitas vezes, esse algo nem vai acontecer. Mas a gente está ali, ó, pensando naquilo, pensando naquilo. Então, a ansiedade é quando você se preocupa, ou seja, você ocupa a sua mente com algo que não aconteceu, com algo que às vezes nem vai acontecer, mas você tá ali, ó, pensando naquilo, às vezes aquilo te tira o sono, você só pensa naquilo, e aí muitas vezes não tem o que você fazer. E aí você quer buscar por um conforto, você quer buscar por algo que te traga um sentimento bom, né? E aí, quando a gente pensa em conforto, o que a gente lembra? De comida, né? Porque comer é muito bom. Porque comer, nós fomos condicionadas desde que nós nascemos a comida estar vinculada, estar relacionada com momentos gostosos. Que se a gente chora, o bebê tá ali chorando desde pequena, a mãe faz o quê? Dá o mamar, dá o leite, dá o peito. Então, a tristeza, desde pequeno, já vem enraizando isso de forma indireta na gente, de vincular com a comida. Mas tem alguns pontos que, se você deixa de praticar, você fica ainda mais ansiosa. Então, eu quero pontuar aqui nessa aula 5 ações super práticas que você já consegue sair dessa aula aqui praticando e que você vai começar a perceber que você vai ficar menos ansiosa e com isso acelerar o seu emagrecimento. Essa primeira ação é muito sério que eu vou falar, porque enquanto você não entender isso, você vai ficar cada vez mais ansiosa. Porque cada vez que você tentar emagrecer, você vai se frustrar. Então, a primeira ação para você pôr em prática é você parar de buscar milagre para emagrecer mais rápido. Então, anota aí. Primeira ação, eu vou parar de buscar por milagre para emagrecer rápido. Meninas, parem com isso. Quanto mais você busca esses milagres e você tenta, mais frustrada você fica. Para cada tentativa que você tem ali frustrante, quando você toma um shake, quando você toma um remédio, quando você faz uma dieta, você fica mais ansiosa e, consequentemente, vai atrapalhar mais ainda o seu emagrecimento. De que adianta você emagrecer rápido e depois voltar a engordar tudo de novo? E você sabe do que eu estou falando, porque você já tentou vários atalhos para emagrecer. Algum desses que eu falei, você já deve ter tentado aí. Remédio, dieta, shake, chá emagrecedor. O que você já tentou? E cada tentativa que você tem é uma tentativa frustrante. E aí, cada vez que você frustra, o que acontece? Você fica mais ansiosa. Para de cair em conversa fiada.
de emagreça 10 quilos em 30 dias, chá seca a barriga, sopa emagrecedora, dieta mirabolante. Para de cair nessa conversa. Se existisse milagre para o emagrecimento, eu não ia estar aqui, você não ia estar aqui me assistindo ao vivo, querendo aprender algo que realmente funcione. E quando você ficar aí fazendo essas dietinhas, essas tentativas sem fundamento, só vai te deixar mais ansiosa e deixar o teu emagrecimento mais lento. Vamos para a segunda ação. A segunda ação, você precisa cuidar da saúde do seu intestino. Então anota aí, segunda ação para controlar a minha ansiedade e acelerar o meu emagrecimento. Cuidar da saúde do meu intestino. Sabe por quê? O que tem a ver, cara, o intestino com a ansiedade? Tudo, mulher! O teu intestino, caso você não saiba, ele é responsável por cerca de 80% da produção de serotonina, que é um hormônio do bem-estar. Ou seja, quanto mais desse hormônio você produz, menos ansiosa você vai ficar. Quanto mais hormônio da felicidade você vai produzindo, consequentemente, se você já está ali feliz, você vai ficar menos ansiosa, porque você já tem algo te preenchendo, você não vai ficar buscando comida toda hora. Então lembra disso, que a saúde do seu intestino é responsável pela produção do hormônio da felicidade, do hormônio do bem-estar, que se chama serotonina. E se é o meu intestino responsável por 80%, mas para ele produzir, para essa produção acontecer, o meu intestino ele tem que estar saudável. Aí você pega uma mulher que vai no banheiro uma vez por semana, ou que vai no banheiro dia sim, um dia não, ou às vezes até vai todo dia no banheiro, mas vai com dificuldade, quando vai tem que fazer muita força, quando vai tem aquelas fezes no formato horrível, nem formato tem, ou é um monte de bolinha, ou é tudo despedaçado. Para essa produção de serotonina acontecer, o seu intestino precisa estar saudável. Terceira ação, mulher. Terceira ação que você precisa fazer para te ajudar a combater essa ansiedade. Sabe qual é? Coma carboidrato. Meu Deus, como assim? Uma nutricionista está falando para eu comer carboidrato. Eu acho que ela tá doidona. Eu vou repetir. Coma carboidrato. É para comer. Um carboidrato, sendo ele de boa qualidade e consumido com moderação, vai te ajudar a combater a sua ansiedade. A grande maioria dos carboidratos tem triptofano na composição. E sabe o que é triptofano? É um aminoácido que é essencial para formar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que é o hormônio do prazer. Então lembra que 80% da serotonina ela é estimulada e produzida no nosso intestino. Mas também existem nutrientes que vêm da comida que a gente consome e que conseguem formar a serotonina também. Então, além de produzir no intestino, a gente também consegue produzir através dos nutrientes que a gente consome. É como se fosse Lego. O Lego, para você formar uma torre, por exemplo, aqueles blocos de montar. Precisa de várias pecinhas para montar uma torre, para montar um bloco, certo? Para formar serotonina, cada pecinha é como se fosse um nutriente. Então, dentro dos carboidratos, a grande maioria deles, dos carboidratos do bem, tá? Tô falando aqui de comida de verdade, de carboidrato do bem. Possui triptofano, que é um aminoácido. É como se fosse a maior peça ali na hora de montar o Lego. Uma das peças principais para montar esse hormônio da felicidade. E aí, o que a maioria das mulheres fazem para emagrecer? Corta carboidrato. Tira arroz, não come batata, tem medo de macarrão, não come pão, arranca tudo carboidrato. Você está entendendo por que fazer essas dietas restritivas te deixa ainda mais ansiosa? Porque você corta o carboidrato. No carboidrato tem triptofano. Se você para de consumir carboidrato, você não está produzindo o hormônio da felicidade, você não está dando as peças para a produção desse hormônio. E aí você vai ficar mais ansiosa. Quem já fez dieta low carb, cetogênica, dieta do cão, né, do can, vocês sabem do que eu tô falando. Você deve lembrar a ansiedade que você ficou. Você fica ainda pior. Então você precisa comer carboidrato. A quarta ação, para você, mulher, pôr em prática, que vai te ajudar a controlar a sua ansiedade e com isso acelerar o seu emagrecimento, é cuide
da combinação dos alimentos nas suas refeições. Quando você combina os alimentos de forma errada, Carol, o que é combinar os alimentos? É colocar eles no prato, é você sentar ali para comer e fazer uma refeição. Você pegou isso, aquilo e pôs no prato. Você combinou os alimentos, certo? Você pegou lá os alimentos que estavam isolados e combinou eles numa refeição. Então, quando você combina os alimentos de forma errada, sabe o que acontece? Você sente fome toda hora. E com isso, você fica ansiosa, querendo comer a todo momento. Então, uma vez que você erra na combinação dos alimentos, você tem fome a toda hora. E aí você vai ficar ansiosa, e aí vai querer comer mais, e aí você come de novo, e aí você acabou de almoçar, mas você já está com fome de novo, e aí você vai comer mais e mais e mais. A quinta ação, você vai escrever aí no teu caderninho. A quinta ação tem que ser: detoxifique o seu corpo. Eu deixei essa ação, então, para explicar aqui para vocês por último, mas é porque é o mais importante. Mas, na verdade, devia ser o primeiro passo que deve ser colocado em prática para ajudar a controlar a sua ansiedade e acelerar o seu emagrecimento. Então, lembra, eu falei para vocês da saúde do intestino no segundo passo que eu falei aqui, na segunda ação, né? Eu tô falando 5 ações. A segunda ação eu falei, cuida da saúde do seu intestino. Que quando a gente está ali em desbiose, eu falei de medicamentos, falei de toxinas, e as toxinas, elas influenciam no nível da nossa desbiose, e muito. E quanto mais em desbiose você tá, menos serotonina você produz, e mais ansiosa você fica. Se você focar em detoxificar, você vai estar cuidando da saúde do seu intestino e, consequentemente, ficando menos ansiosa. E quando eu falo em detoxificar, não é ficar comprando aqueles chazinhos que promete desinchar, que você paga quase R$200 por mês. Não é você ficar só tomando suquinho verde, não é isso não, gente. Não é produto milagroso, não. Lembra da primeira ação. Para de cair em conversa fiada. Para de ficar caindo aí nessas promessas milagrosas de emagrecimento. Eu estou falando em reduzir a sua exposição a toxinas, incluir alimentos que têm ação detoxificante na sua rotina, no seu dia a dia. Eu estou falando em cuidar da saúde do intestino, em dar a devida atenção. Então, você tem que ter esse olhar e entender que está uma coisa linkada na outra. Poxa, estou ansiosa? Quantas toxinas eu não estou me expondo? Olha o meu intestino como está ficando, coitado. E aí, como é que eu quero produzir serotonina? Se meu intestino está judiado, coitado. Mas a boa notícia é que dá para a gente reverter isso. Mas não vai ser buscando atalho, buscando milagre. Vai ser aprendendo a comer. Vai ser adquirindo conhecimento, aprendendo cada vez mais. Vai ser bebendo mais água, mastigando devagar, comendo mais comida de verdade, colocando em prática o que você está aprendendo na aula de hoje. E parar de ficar aí à espera de um milagre. Não existe milagre, vamos agir. Se você realmente quer emagrecer com menos de tudo, começa a dar seus primeiros passos.